Aê, muito bom. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live incrível nessa quinta-feira especial, dia 5 de junho. E hoje o tema é IA, neurociência e ciência de dados na gestão de pessoas. Acho que o desafio para hoje, né, Rogério e Sérgio, é vocês baterem um papo e falar para a gente como usar a neurociência, a ciência de dados e a IA para otimizar a gestão de pessoas, prever risco e garantir conformidade com a nova lei de saúde mental. Então, sejam muito bem-vindos todos, principalmente você, Rogério, que hoje vai conduzir a nossa live, você, Sérgio Hamad, adorei falar desse jeito, Murilo também seja muito bem-vindo, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, já está gravado, Sérgio, eu vou deixar fixado aqui para a tua apresentação, e é com você, Rogério. Excelente, muito obrigado, Ana, obrigado pelo espaço. Pessoal, muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer, estou vendo que tem um público aí bem, né, bem interessado, e daqui a pouco eu apresento o Sérgio melhor, mas antes de apresentar o Sérgio, eu queria falar sobre esse assunto, né, que é um assunto que ele vem sendo já pontuado e provavelmente vai ser o assunto que nós vamos trabalhar muito daqui para os próximos momentos, até a entrada da NR1, que eu acredito que a maioria já saiba, né, do que se trata, dessa nova norma regulamentadora. Então, o tema que a gente está trazendo hoje, na verdade, assim, aí já apresentando o Sérgio, eu conheci o Sérgio através de uma indicação do pessoal da Ecofit, né? O Sérgio, ele faz um trabalho muito legal, depois ele vai se apresentar melhor com o currículo dele, mas o Sérgio tem uma plataforma que justamente trabalha com esses indicadores da inteligência, da felicidade, né, e de como estão os nossos funcionários. Quando eu conversei com ele da primeira vez, eu fiquei apaixonado pelo assunto, porque mais uma vez, a gente sai do empirismo, a gente sai do achismo, né, e passa a ter ciência de dados para controlar o nosso time. Então, isso é uma coisa extremamente moderna, um negócio extremamente novo. Eu já estou usando há um ano, o Sérgio depois vai mostrar as minhas telas para vocês, e o resultado, ele é muito legal, né? E volto a falar, e a gente passa a trabalhar com ciência, que é uma das coisas que eu mais gosto. Então, o assunto hoje é justamente sobre isso. O Sérgio vai falar, né, sobre a inteligência artificial, como ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, principalmente nas análises preditivas da nossa equipe, e como que a gente consegue trazer resultado com isso, como a gente consegue trazer resultado para todos os envolvidos nesse negócio. Sérgio, boa tarde, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, e fica à vontade, a palavra é tua aí, tá bom? Então, joia. Rogério, obrigado. Ana, também agradeço bastante. Junto comigo, como eu já apresentei, está o Murilo aqui. Também está a Vanessa, também responsável por parcerias, está aqui com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. E, turma, então, Rogério, te agradeço muito pelo convite e me apresentando primeiro. Então, sou o Sérgio, eu sou CEO da Fitter, eu sou pesquisador científico também, eu faço parte do Centro de Inovação da USP em São Paulo. Minha carreira, eu sou aqui de São Paulo, né? E minha carreira foi no RH, eu fui diretor de RH, eu comecei em empresas pequenas, fui para médias, fui para grandes, na paralela atuando como professor, e eu comecei com uma tese estudando a correlação entre a satisfação e a cultura da sua empresa e a correlação até o tempo de permanência dessa pessoa, quanto tempo essa pessoa fica em média e qual que é a qualidade, não só para ela, mas para a empresa e para o cliente, né? E aí tem correlações com o NPS, medição de satisfação. Então, a Fitter nasceu de um estudo científico no Einstein, em 2018. Ela virou empresa comercialmente em janeiro de 2021. O primeiro cliente nosso foi a Braspress, a maior transportadora do país, medindo satisfação de motorista de caminhão no Brasil todo. A gente foi para a vertical de construtoras, contabilidades, indústrias, hospital, concessionárias, varejo. E a gente começou a ir muito forte no mundo das academias, né?
Então, hoje aqui eu vou contar para vocês como que a gente usa a ciência de forma muito rápida para que você tenha um painel de avião na sua empresa fazendo uma previsão do cenário dos próximos meses e bater regulatório. Então, Rogério, isso daí me apresentando um pouco aí de mim, claro que é para eu colocar conteúdo na tela, né? Vou colocar conteúdo, mas a primeira parte é essa, Rogério. Legal, excelente. Sérgio, eu acho, agora nós falamos, você vai colocar o teu slide. Isso. Então, posso com acesso, Ana? Deixa eu testar para ver se vai. Você sabe, ali embaixo tem um quadradinho com uma seta para cima, tranquilo, né? Tranquilo. Acho que agora é só ver se está habilitado, aparentemente sim, Ana. Acho que agora, a partir de agora, já deve estar já... Isso, eu fixei em você e já começou a apresentar aqui para a gente, tá? Então... Só você colocar no modo apresentação. Então, acho que agora já todo mundo... Eu vou tirar o pop-up aqui da janela e... Perfeito. Tá perfeito, né? Já tá aparecendo aí para vocês, né? Sim. Então, já. Pessoal, vamos lá, então. Vamos começar aí o dia de hoje contando um pouquinho aí, primeiro sobre a Fitter, né? Então, o site da Fitter é o fitter.com.br. A gente vai mandar material depois para vocês, tá? A Fitter, resumindo, é uma inteligência artificial que usa a ciência de dados para fazer gestão de pessoas. Nós somos parceiros oficiais aqui no Brasil do Unidos, que é uma residência de inovação Deep Tech na USP, em Centro de Inovação, para tecnologias que usam ciência para resolver problemas do Brasil. Então, a gente é parceiro da USP, somos parceiros do Sebrae for Startups. Então, o Sebrae todo mundo conhece, né, que é o Serviço Brasileiro do Empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, e o Sebrae tem uma divisão de alta tecnologia que apoia startups em alto crescimento. Então, a Fitter está no edital do Sebrae, a gente está no momento de crescimento, então o Sebrae é um parceiro nosso também, e nós somos parceiros, a gente gosta muito de associações, viu, Ana? Bastante das entidades, né? E a gente faz parte da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, né? E a ABS, a gente tem um selo no Brasil de inovação emitido que gera dispensa de edital até para governo e contratações, que o que a gente faz, só a gente faz no Brasil, né? Então, a gente tem esse selo. Aqui eu vou entrar numa mecânica, né, falando do produto, do que exatamente, o que nós resolvemos, tá? Então, aqui a gente vai mandar para vocês, nós desenvolvemos aqui no Brasil uma automação, que é uma inteligência artificial, que ela faz uma gestão contínua da satisfação dos colaboradores, gerando uma predição, uma previsão de comportamento das pessoas nos próximos meses, analisando o risco e garantindo conformidade técnica com o regulatório aí para vocês, né? E daqui a pouquinho eu vou explicar sobre a NR01, Rogério, como você comentou. Então, o software da Fitter é uma plataforma que faz essas automações na medida de satisfação. Se a gente fizer uma correlação, né, é muito comum as empresas medirem satisfação de cliente. Eu não sei quantas aqui, Rogério, eu não estou vendo vocês, né? Quem mede satisfação de cliente? Você mede, né, Rogério? Sim. Então, perfeito. Eu acredito que no grupo tenha bastante gente, né? Existem duas plataformas que a gente utiliza, as mais conhecidas são Medalha e a do Rogério Aranda, que é esqueci o nome. WeHelp. WeHelp, isso. Né? Que eu acredito que seja da maioria, e o pessoal então já mede satisfação do cliente, sim. Tá, eu estou fazendo só uma correlação, né? Então, o NPS, que é o Net Promoter Score, ele nasceu para que as empresas tenham o índice de promotores da sua empresa, né? Para você ter uma ideia, se o atendimento, a experiência das aulas, desde a recepção do estacionamento até a aula, o café, se as pessoas estão sendo bem tratadas, se elas estão satisfeitas. Então, esse NPS é uma forma muito simples que você mede a satisfação do seu cliente para prever se você tem risco de evasão ali de alunos, por exemplo, que são os clientes. Quando a gente olha colaboradores, desde a Revolução Industrial, foi inventado um instrumento científico que chama pesquisa de clima, tá? Que vocês devem conhecer. Qual que é o objetivo desse instrumento lá da Revolução Industrial? Os colaboradores avaliarem a empresa e, com base nessa avaliação, você tem uma informação se a sua empresa é uma empresa muito boa para trabalhar. Então, se eu perguntar para você, a sua empresa é uma empresa muito boa para trabalhar? Provavelmente você vai dizer que sim. E provavelmente é, né? E aí, o que comprova? Uma pesquisa de clima que ela vai trazer as pessoas avaliando a sua empresa, avaliando salário, avaliando liderança, enfim, as pessoas vão ter uma lente
se aquela empresa é um bom lugar para trabalhar. E aí, desde 2000, 2010, começou a ter uma aceleração de rotatividade no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, né? E essas rotatividades começaram a gerar um fenômeno. Primeiro, experiências não boas de atendimento ao cliente, né? Até professores não seguindo alguns protocolos básicos, e problemas generalizados, e o indicador que mais começou a se materializar é a rotatividade que a gente chama de turnover, né? Quando você começa a ter que desligar as pessoas pedem demissão, e você tem um índice que calcula na rotatividade. E aí, esse índice começa a gerar um retrabalho, que você tem que trazer uma pessoa, treinar e voltar, e independente de B2B, B2C, é de pessoa para pessoa. Então, todos os nossos negócios, independente da tecnologia, se a gente olhar uma piscina, a gente está falando do ser humano. Aquela piscina está lá exatamente com um propósito, né? E aí, por que eu estou fazendo esse link? Porque em 2010 e 2015 começa um fenômeno nos Estados Unidos e na Europa de uma tese que você não deveria só medir se a empresa é um lugar bom para trabalhar. Você deveria saber se as pessoas estão engajadas com o que elas estão fazendo. Diferente da pessoa avaliar a sua empresa, que a pessoa se autoavaliasse de forma contínua. E aí, na busca dessas respostas, que é a minha base de estudo, eu sou especialista em psicometria, que é usar estatística e matemática para fazer previsões de comportamento. Aqueles testes de personalidade, analisar cargo. Então, na minha função, na minha vida acadêmica e no RH, eu comecei a desenvolver isso. E aí nasce o produto da Pulse, que é como se fosse uma nova geração de pesquisa de clima, mas que a pessoa ela se autoanalisa de forma simples e prática, ela recebe devolutiva sobre si. O robô, a inteligência artificial, monta o plano de desenvolvimento para o colaborador e dá a chance do colaborador ficar mais engajado com a empresa, melhorar a experiência com o cliente, então, e atuar na saúde mental, equilibrar desempenho e saúde mental, que vocês devem ter desafios de pessoas ansiosas, pessoas talvez até se afastando por alguns fatores. Ou mesmo, talvez, seu problema seja realmente o churn de cliente. Pode ser, talvez, que você não está entendendo mais a cultura da sua empresa. Você montou sua empresa lá atrás com um objetivo, cresceu, e que você não está entendendo a cultura. Então, eu fiz essa metáfora aqui para falar que o Pulse é o quê, basicamente? Como que funciona, tá? A gente libera um ambiente de inteligência artificial exclusivo da sua empresa. Esse ambiente, o robô, ele sabe qual a cidade onde está a sua academia, ou as localidades, qual que é o seu segmento, por exemplo, escola de natação, junto com a academia, e com base nessas informações, o robô recomenda quais perguntas precisam ser realizadas no seu segmento e na sua região. Então, o sistema ele vai preparar esse estudo, o Murilo que está aqui, ele entra em reunião com você e te mostra esse estudo, olha, do fit cultural da sua empresa e do cenário que você vive, essas perguntas precisam ser realizadas para as pessoas se autoavaliarem, né? Uma vez que validou isso, e a gente tem uma validação altíssima, a gente acerta muito a cultura das empresas, a gente dá uma carga no sistema com os dados dos seus colaboradores. É bem rápido, exporta lá de uma planilha ou do sistema, com nome, cargo, se é da natação, se é da musculação, se é do período de... Assim, a gente consegue trazer da forma que você quer enxergar no sistema, traduzindo em um dia, a gente deixa tudo pronto para vocês. Vocês entram em treinamento para aprender a usar a plataforma, e aí o sistema ele vai começar a trabalhar de forma autônoma. Então, assim, esse é o setup que eu estou contando, viu, Rogério, de trás para frente, né, para o pessoal entender como que é a experiência, né, de implementação, que ela é bem simples, né, mas que envolve estudar a cultura da sua empresa. Então, a gente estuda a cultura, o robô já sabe essas informações. E o robô já está preparado para mandar informação para os colaboradores de vocês. O que o robô vai fazer? Ele manda mensagem automaticamente no WhatsApp de cada funcionário. Para isso, você precisa ter, eu imagino que todo mundo tenha, né, Rogério, o número de WhatsApp dos funcionários, como você tem. Sim, né? Sim. E aí, vamos falar que vocês programaram que no dia 11 de junho vai chegar uma mensagem para todos os colaboradores, a gente ativou, e chegar lá no dia 11, a recepcionista, o recepcionista, a pessoa do estacionamento, os professores, as professoras, cada um naquele horário programado vai receber uma mensagem. Claro que você vai fazer uma comunicação com o seu time explicando o objetivo, que é seguir as melhores práticas, melhores escolas de natação do país, que a sua empresa vai começar a usar a ciência de dados para poder desenvolver as pessoas, tem um plano de comunicação que a gente entrega, mas vamos voltar. Acabou de chegar uma mensagem para mim e eu trabalho como professor
de natação de uma academia, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, em Teutônia, só para dar um exemplo aqui, né? Lá na Corpo e Água, por exemplo, né? Aí o robô manda uma mensagem falando do meu nome. Oi, Sérgio, tudo bem? Seguindo as melhores práticas, melhores empresas para se trabalhar, a gente vai medir seu índice de satisfação. Clique aqui. Na hora que eu clico, o robô já sabe que eu sou o Sérgio, sabe que eu sou professor de natação, sabe da unidade que eu estou lá em Teutônia, sabe que eu sou da Corpo e Água e vai fazer 8 perguntas. Então, aqui está dizendo, ó, o seu colaborador, uma vez por mês, vai receber uma comunicação toda personalizada no WhatsApp e de uma forma simples, não vai precisar baixar aplicativo nenhum, não precisa fazer nada. A pessoa clica no link, já acontece tudo automaticamente, e o robô faz 8 perguntas para a pessoa se autoanalisar. Vai fazer perguntas sobre a compatibilidade da pessoa com o cargo que ela está atuando naquele momento. Vai perguntar, ela vai se autoavaliar em relação ao orgulho que ela desenvolveu em trabalhar, por exemplo, na Rubel ou na Corpo e Água. Vai perguntar sobre o desempenho, vai perguntar como que ela está contribuindo com o clima e vai fazer perguntas da cultura. Vamos falar que você está trabalhando em encantar os clientes. O sistema vai fazer uma pergunta também que a pessoa vai se autoavaliar se ela está conseguindo trazer uma boa experiência para os clientes. Então, a pessoa toma 8 decisões e nessa experiência o sistema dá uma devolutiva. No final, aparece um cérebro que dá uma devolutiva de como está o índice de satisfação e felicidade no trabalho e o fit cultural, que é o alinhamento com a sua academia. E aí, o robô monta um plano de desenvolvimento individual generativo, muito simples, dando recomendações que esse colaborador precisa fazer para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a saúde mental ou para melhorar a produtividade. Então, eu dei muita ênfase, Rogério, agora, nessa parte, né, do colaborador, só para explicar que são 8 cliques e 2 minutos. Então, uma vez por mês, o sistema manda mensagem sozinho, tá? E a pessoa, ela vai responder perguntas exatamente com o cenário da vida dela. Eu vou trocar o chapéu agora, daqui a pouco eu vou mostrar sistema, tá, Rogério? Eu estou mostrando a apresentação para contar uma história de como funciona, viu, Rogério? Porque eu sei que você gosta de sistema, tá? Daqui a pouco eu vou entrar, né? Você, como empreendedor, empreendedora, qual que é o dado que você olha do seu time todos os dias quando você acorda? Né? Aliás, o que você costuma ver de dado no seu celular todo dia? Previsão do tempo, congestionamento, você olha a satisfação dos clientes, o que você costuma ver? E os clientes que usam a Fitter, ele tem um painel de multimonitoramento que funciona no seu celular, ou no seu computador, ou na televisão ali na sua área, na sua sala, e o sistema, ele consegue em tempo real te dar a visão do que está acontecendo em toda a sua empresa, em cada unidade filial, consegue olhar os setores e consegue ter uma análise individual do colaborador e fazer análise de diagnóstico dos colaboradores. Então, o sistema, de uma forma muito rápida, em 1 clique, 1 minuto, você tem um painel de multimonitoramento e o sistema, ele, inclusive, emite plano de ação para você. Te manda e-mail automaticamente, dando alerta, dá um resumo do que está acontecendo nas unidades, e você tem um RH com inteligência artificial que o sistema vai ler o que está acontecendo nas unidades e vai dar recomendações. Não só do que precisa ser desenvolvido, mas do que está forte na sua empresa. O robô tem uma inteligência que ele analisa quais são as forças que você precisa e te recomenda o que fazer para manter o que está forte e também recomenda para você ter atuações. Se você tem muitos líderes na sua empresa, ou sócios, ou gerentes, coordenadores, o sistema tem uma inteligência para cada liderança, ele manda um e-mail automaticamente, se vocês ativarem, por exemplo, todo dia 3, 8 horas da manhã, o robô ele nunca vai falhar, vai mandar uma mensagem para o líder, falar, por exemplo, oi, Joana, segue o diagnóstico da unidade, por exemplo, Moema da Rubel, do mês de junho. Índice de satisfação, 75%, fit cultural, 90%, previsão de engajamento. Tem uma previsão de altíssimo engajamento, com base nos dados, está mostrando que você vai ter uma alta de NPS aí nos próximos meses. Clique aqui para saber mais. Se o líder clica, o líder tem lá um painel mostrando tendência, dando diagnóstico e gerando plano de ação. Então, é bem interessante. É um sistema todo autônomo, então, manda mensagem automaticamente para o funcionário, dá feedback para o funcionário. Você, mesmo se você não entrar na plataforma, o robô vai te mandar um diagnóstico no seu e-mail e as lideranças recebem essa automação. Aqui, algumas coisas diferenciais, né, da Fitter. A gente é pioneiro na América Latina, aqui no Brasil, usando neurociência para fazer essas medições com algoritmo, né, porque o algoritmo ele consegue prever qual que é o risco de rotatividade da sua empresa. Vocês vão ver que o ponto principal, né, Rogério, que você usa muito, inclusive o Edson também, da Corpo e Água,
o sistema ele faz uma análise antes que aconteça uma rotatividade, fazendo uma predição do risco de rotatividade. Então, você aperta um botão e o sistema monta um extrato e faz diagnóstico. Então, isso é um algoritmo. Foi fundada por mim, que sou professor e trabalho com ciência, né? Sou autor do livro Felicidade e Ciência de Dados aqui no Brasil. A gente saiu em mais de 200 reportagens no Brasil, em rádio, TV, revista, a gente acabou de sair no Terra, inclusive. A gente tem um selo no Brasil que é o INEX, do que a gente faz foi comprovado cientificamente que só a gente faz. E a implementação eu coloquei aqui só para falar que é muito simples, guiada, eficaz, a gente faz tudo para vocês. E aí o que a gente precisa de cada pessoa que quando vai usar o software, né, Rogério? O treinamento é importante, né, Rogério? Sim. O treinamento é importante. Porque não é só usar o software, né, Rogério? É a parte metodológica de você, como que você interpreta o dado e como que você faz a análise do plano de ação, um ponto-chave, né? Então, na verdade, na prática, Sérgio, e o Edson também está trabalhando com esse aplicativo, né, com essa plataforma. Na prática, você consegue, a partir do momento que você tem as respostas, você consegue entender, né, o que está acontecendo no geral e individualmente com cada um dos seus funcionários. Então, eu já estou 1 ano utilizando e o que eu percebo é que hoje eles já sabem, né, que eu estou monitorando isso, até porque a gente apresenta, você participou de uma reunião, você viu, a gente apresenta a ferramenta, mostra como vai ser feito e principalmente reforça o tempo inteiro que é para eles, né, para que a gente consiga ter um controle, mas consiga principalmente auxiliá-los nessa questão da felicidade, do health score, enfim. Exato. A gente tem cases de clientes até de prevenção de suicídio, tá, Rogério? Assim, tem vários, tá? Dá para a gente discutir várias coisas. Depois eu vou abrir para perguntas. Mas dos diferenciais, então, a certificação, as perguntas que vão seguir exatamente o que acontece na sua empresa e a ativação dessa automação. Aqui eu não vou investir muita energia aqui, depois tem podcasts, muitas coisas para vocês. A gente passa todas as reportagens. Aqui é o meu livro Felicidade e Ciência de Dados. Eu tenho o livro Manual de Saúde Mental. E aqui alguns cases de sucesso que a gente tem já com resultados práticos, né? Então, vamos trazer aqui, então, a EcoFit, que graças à EcoFit, a Rubel, né, Rogério, é a nossa parceria, a oportunidade de conhecer. Então, a EcoFit é uma academia aqui em São Paulo, uma grande academia, e eles fazem a gestão de todos os funcionários com liderança, com todas as automações. Então, a EcoFit já está usando, eu acredito que uns 3 anos, né, Murilo, aproximadamente, mais ou menos isso, né? A Rubel, o Rogério até palestra, que ele até dá um recorte, que o Rogério é palestrante, todo mundo sabe, e o Rogério palestrou no final do ano passado, até no Mackenzie, para executivos da Vivo, para grandes empresas, contando um case, como que ele está conseguindo fazer gestão de estratégia de pessoas usando ciência de dados. Então, o Rubel é um super case nosso, inclusive foi premiada recentemente, parabéns, ganhou o selo H, um selo de saúde mental aí no país. A Corpiago em Teutônia, o Edson está aqui, eu não vi se ele estava aqui ou não, mas o Edson é um case de sucesso e a gente está trazendo os precursores do mundo da natação. Então, quando olha na natação, a gente tem muito orgulho desses 3 cases, que é claro, eles podem falar melhor que a gente. E levantar a mão aí, Rogério? A Renata perguntou, as respostas são anônimas. Ah, tá, eu vou responder isso. Eu vou responder até a partir de agora. Peraí, deixa eu voltar aqui na tela, porque daí eu vou mostrar o software lá, eu vou mostrar. Ó, traduzindo é o seguinte, para a empresária, é a Renata, né, que perguntou? Isso, a Renata. Tá, Renata, o software da Fitter, ele não pergunta nada confidencial, ele não pergunta sobre liderança, a pessoa não avalia a empresa absolutamente nada. Então, funciona como se fosse uma autoavaliação de desempenho, ou seja, não é anônimo. Então, fundador da empresa, fundador empreendedor consegue ver. As lideranças, Renata, que são as lideranças técnicas, apesar do sistema não fazer nenhuma pergunta comprometedora, as lideranças técnicas não têm acesso ao dado individual das pessoas. Então, os líderes técnicos conseguem ver o dado do setor consolidado, né? Mas alguns clientes, né, Murilo, liberam para esses líderes, desde que você treine e certifique os líderes para poder enxergar esse dado individualizado. E só para explicar, Renata, por qual razão que ele não é anônimo?
Porque a pesquisa de clima que foi inventada na Revolução Industrial, ela gera um viés negativo no cérebro, que você tem que classificar como bom e ruim, e você tem que avaliar a empresa, salário, um monte de coisa. E não fica exposto, porque a pessoa pode ser considerada uma detratora e, em tese, poderia ter represália até ser demitido ou demitida. Essa aí era a tese da pesquisa de clima. O Pulse, a pessoa está se autoanalisando, como fosse uma autoavaliação dela, e nessa autoavaliação ela não vai avaliar nunca, nem liderança e nem empresa. Então, nessa autoavaliação, quem é o empresário e a empresária consegue ver o dado individualizado. Por qual motivo? Né? Para poder desenvolver essas pessoas. Apesar da plataforma evitar a rotatividade, fazer um monte de coisa, né, Murilo? A gente tem muitos cases de pessoas que, às vezes, você nem percebe que ela gostaria de estar no outro cargo e o dado vai comprovando que aquele cargo, de repente, aconteceu algum fenômeno, ela está 15 anos na sua empresa, 10 anos, e o sistema vai fazendo leituras. Então, o sistema ele consegue fazer uma série de análises para saber o que você tem que fazer com o colaborador, e, evidentemente, por essa razão não é anônimo. Então, Rogério, para fechar minha fala, vou passar a bola para você. Deixa eu só complementar, Sérgio, a tua resposta, que acho que é legal a gente trazer bem para a prática. Renata, o que acontece? No começo, eu tive a sensação de que a resposta era meio padrão. Eles respondiam meio exatamente para não, né, para não criar nenhum tipo de animosidade, então, para não se comprometer. E o que nós fizemos? Em todas as reuniões, né, todas as reuniões que a gente faz com funcionários, a gente foi explicando, levamos o Sérgio para explicar, né, o princípio do negócio, que é justamente uma autoavaliação, e através dessa autoavaliação a gente entender. Hoje, a gente já tem respostas muito mais claras deles, porque eles têm um espaço para escrever. E as respostas hoje, tanto que assim... Hoje mesmo, eu tenho 2 reuniões com 2 funcionários que, através do Fitter, eu descobri que estão desmotivados. Né? E vou fazer reunião com eles na sequência, porque consegui... Então, é um processo, tá? Não é você implantar a ferramenta e amanhã você já tem as respostas que você precisa. É um processo e você tem que trabalhar muito próximo. A hora que eles percebem que realmente... está mudando, que as coisas estão mudando, aí eles começam a ter respostas mais fáceis. Eu queria complementar isso, é bem interessante, que é o seguinte, né? Pensa no seguinte, a credibilidade é que faz tudo nesse planeta, né, Renata? Credibilidade, né? Então, ou seja, quando você dá o primeiro mês, você vai perceber que quando a pessoa se autoavalia, ela não se autoavalia como bom e ruim, entendeu, Renata? O sistema não usa lógica de se é uma coisa boa ou ruim. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina uma pergunta. Sinto que a minha produtividade está alinhada com a expectativa da empresa, da academia X. Aí, na hora que eu estou decidindo, está falando sim, está forte isso em mim, neutro ou não, preciso desenvolver. Então, o sistema ele faz um tipo de pergunta, isso é um estudo científico de viés positivo, que a pessoa está falando, buscando desenvolver aquilo. Então, ela clica lá, por exemplo, não, preciso desenvolver meu desempenho. Um exemplo, né? E é difícil até mentir nessa pergunta, inclusive, porque não é fácil. Imagina se a pessoa está trabalhando todo mundo junto, ela não está conseguindo entregar. E ela clicar e falar que o desempenho ela está sentindo que está forte nesse momento, é um pouco complexo. Qual que é o dado que comprova a acuracidade do dado? O que a gente percebeu em clientes que têm 5 funcionários, 3 e que têm 10, 20 mil, né, Murilo? Eles têm coisas em comum, todas as empresas. O que é? Quando mede o primeiro mês, Renato, você vai ter um dado de sua empresa. Sei lá, vamos imaginar que a satisfação deu 85%, tá? Só para poder materializar, né? E aí a gente entrega um plano de comunicação. Todas as empresas que antes de medir o pulso chama a liderança e explica o motivo que vai desenvolver as pessoas e depois de 3 meses ninguém foi demitido por conta do pulso, Renata, aí é credibilidade, que os funcionários se sentem tão confortáveis, eles já se sentem pelo próprio tipo de padrão como a gente avalia que não é bom ou ruim. Mas quando dá 3 meses, se sentem confortáveis, que é uma grande janela, coisas que talvez vocês nunca escutariam, né? Eu vou contar um case de 1 minuto de um cliente muito grande nosso, que é uma transportadora aí com 10 mil vidas, um dos motoristas, né, dessa empresa, que nunca sofreu um acidente, nunca tomou multa, não tem problema nenhum. O sistema conseguiu identificar um risco de rotatividade desse colaborador e emitiu um alerta para o diretor de RH. E falando, não faz sentido nenhum, né, Renata? Não faz absolutamente sentido. Essa pessoa aqui... E aí, na hora que foi lá na plataforma, no prontuário do colaborador, na hora que clicou, tinha quase que uma redação, porque as pessoas podem escrever também, né?
e estava contando uma história que é uma pessoa cristã, e em uma das garagens que essa pessoa estava indo, estava colocando música funk com palavrão, e essa pessoa não estava conseguindo dormir e estava se sentindo desconfortável, até pensando em pedir demissão. Estava escrito isso daí, né? E aí, desse cenário, eles tomaram uma ação rápida. E aí eles percebem a credibilidade. Falam, pô, isso aqui é sério. Apesar da plataforma, diferente da pesquisa de clima que avalia a empresa e fica esperando o plano de ação da empresa. Ah, vou melhorar salário. Não é nada disso. A pessoa se autoavalia, ela tem devolutiva, tem um plano dela. O que o Rogério faz é a cereja do bolo de boa prática, que eu brinco, né? O pessoal fica tão confortável, fala, Rogério, eu queria falar com você, porque ele já está acompanhando o dado não só de um mês. A inteligência faz análise de todo o período. Então, o Rogério hoje já tem dados consolidados de um ano. Então, Rogério, é só para falar que a comunicação com a liderança, com os funcionários e usar de forma correta faz ter credibilidade e ter um dado correto, tá? Então, Rogério, para a gente ir para a próxima etapa, eu acho que a gente precisa materializar agora o software funcionando ao vivo, né? E aí, eu já te pedi a permissão, mas eu tenho que pedir de novo, né? Que se você permitir, eu tenho uma área teste, mas tem a área da Rubel. Se você der autorização, eu abro o ambiente real da Rubel mesmo, que é a sua casa, na verdade. É abrir a sua casa e mostrar o mundo real para todas as pessoas terem uma experiência de como funciona o software. E aí, queria pedir autorização e na hora que você autorizar, a gente começa. Sérgio, enquanto os resultados estiverem bons, você pode mostrar. Quando por isso você quer ruim, mostrar, né? Aí não mostra mais, mas pode mostrar, sim. Eu vou, só por causa disso, eu vou pegar o mês mais baixo seu agora, você vai ver. Faça isso. Pessoal, então vamos lá. Eu vou abrir tela, vai ser rápido, vocês vão ver a inteligência artificial funcionando ao vivo aqui, no ambiente real aqui do Rogério, né? Alguém tem alguma pergunta antes? A Renata fez comentário, acho que a Renata está respondido, né? Eu imagino. Tem mais alguém que quer trazer uma pergunta antes de eu mostrar? João, vamos deixar a pergunta para o final, o que você acha? Assim a gente não perde fluir, né? O ritmo. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer na hora, mas se não, perfeito. Acho que é mais legal. Muito bom, meu amigo. Então vamos lá. Eu vou colocar agora e vou abrir o Fitter, né? E eu estou agora aqui no sistema do Rogério, tá? Antes de mostrar... Tá aparecendo, né, Rogério, aí na tela? Sim, sim. Então, a gente está no ambiente da Rubel, tá? Da inteligência artificial da Rubel. Quando tem implementação, tem um painel que a gente já deixa tudo pronto, que é isso aqui, tá? Esse painel, ele já faz programação de mensagens, qual a data que vai disparar a mensagem no WhatsApp, o robô já pega os líderes e já traz todas as informações personalizadas que vai mandar, o horário, quando vai mandar mensagem no WhatsApp. Aqui, ele te mostra todas as perguntas durante todo o ano que o sistema vai fazer. Olha lá, ele está mostrando cada tipo de pergunta, ele muda automaticamente. Então, aqui é um sistema de automação. E aí, uma vez que os colaboradores estão respondendo o pulso, vamos imaginar que eu vou fazer a análise do primeiro mês do Rogério, tá? Eu vou buscar você lá na história. Posso pegar seu primeiro? Vamos lá. Então, eu estou no seu primeiro mês aqui, tá? Então, então, a mensuração do primeiro mês do Rogério, o sistema tem uma inteligência que você consegue analisar uma unidade, por exemplo, eu poderia ver Campo Belo e a saúde, tá? Suas duas unidades, né, Rogério? Ou eu poderia ver só a natação, a piscina. Eu poderia ver a piscina, eu quero ver a recepção, eu quero ver a musculação, no seu caso. Então, cada empresa vai ter um setor específico e as suas unidades, né? Se você apertar aqui na direita superior, tem um robozinho que te conta tudo que ele está fazendo. Então, o que o sistema está contando? Está falando o seguinte: o primeiro algoritmo que o sistema conseguiu medir em tempo real foi o índice de felicidade no trabalho, avaliando as questões de 1 a 4, que são 8 cliques. O sistema analisou compatibilidade das pessoas com cargo, orgulho da empresa, produtividade e clima, para medir a satisfação no trabalho. E está contando que acima de 71 indica um ambiente seguro e alinhado com as melhores. Ó, aí vocês já estão vendo porque que o Rogério autorizou eu mostrar, né? Lógico. Porque ele bateu, por causa disso, você bateu 87,94, né? E o sistema deu um feedback para ele, um alerta que a satisfação estava funcionando. A segunda descoberta que o Rogério teve foi o fit cultural. Então, o índice fit cultural está avaliando aquilo que foi personalizado do cenário do Rogério, para medir a compatibilidade dos colaboradores com a cultura da empresa. E acima de 77 está indicando alinhamento seguro e propenso a melhorar a produtividade.
Ele bateu 84,4. E o terceiro indicador em tempo real que o sistema analisa, monitora, é o índice de saúde mental no trabalho. Então, com base nas perguntas, tem vários algoritmos, o sistema faz análise da porteira para dentro da sua empresa, não do que a pessoa faz na vida dela, fora da empresa, mas do que está na sua gestão, como está a favorabilidade dessas pessoas. Então, aqui, o Health Score, ele combina análise de cargo, orgulho, clima, desempenho, todos os pontos da cultura, para prever o cenário da empresa nos próximos 3 meses. Acima de 56% é seguro. Então, o sistema está contando que está num cenário seguro, e isso aqui já bate um pouco de lei regulatória, que daqui a pouco eu falo. E aqui o sistema faz uma previsão de qual que é o risco de rotatividade, não só a rotatividade, mas probabilidade, como absenteísmo, rotatividade, sinistralidade e baixa produtividade nos próximos 3 meses. Ao clicar, o sistema faz um diagnóstico. Eu posso clicar, Rogério? À vontade. Eu vou clicar. Isso aqui é um ambiente real, tá? Então, o sistema analisou que não que ia perder essas pessoas aqui, em nenhuma hipótese, mas que o Rogério teria que ter um olhar mais individualizado para essas 3 pessoas que estavam nesses departamentos. Tem até uma sincronização com o WhatsApp. Então, o que é isso aqui? Sérgio, só para... Então, o legal disso é que daqueles 3, um só saiu. Os outros dois continuam com a gente até hoje. Perfeito, eu nem sabia disso. Então, assim, só para mostrar que o sistema ele dá um alerta antes que a pessoa saia, um tipo, e depois vocês vão ver que faz um diagnóstico individual. E aqui o sistema monitora que, por alguma razão, as pessoas que não fizeram a medição, tá? Se clicar aqui, o sistema vai dar um extrato de pessoas que não fizeram a medição, ou porque estão de férias, por algum motivo. E aqui o sistema começa a montar um gráfico. Vocês vão perceber que no primeiro mês, o sistema ele começa a montar uma geometria do que está acontecendo na sua empresa, na satisfação, com diagnóstico, e um diagnóstico da cultura da sua empresa. E aqui, o sistema ele dá o detalhe do que está acontecendo. Então, são 8 cliques, e a inteligência artificial, quando você passa o mouse, ele mostra qual foi a pergunta realizada. Aí, Renata, é até legal para você ver as perguntas. Então, por exemplo, olha a pergunta que foi feita na Rubel nesse período. Percebo que consigo dominar todas as atividades do meu cargo de professor de natação, do meu cargo de recepcionista. O sistema fez a pergunta exatamente em relação ao cargo. Fez a pergunta do orgulho. Percebo que a Rubel fortalece a minha imagem profissional. Pergunta poderosa, hein, Rogério? Perguntou, percebo que consigo alcançar os objetivos do meu trabalho. E do clima. Percebo que as pessoas trabalham com um clima de apoio e respeito. E a pessoa se autoavaliou. Então, essas perguntas mudam todos os meses, né? O que o Rogério descobriu aqui? Que as pessoas estavam muito... Ele acertou no recrutamento e seleção dessas pessoas, o número mostrou isso. O orgulho comprovou que a marca é forte. O desempenho mostra que as pessoas estão trabalhando em produtividade. E o clima de trabalho, ele está alinhado com as melhores para se trabalhar, mas se a gente for olhar todos, foi um ponto que ele poderia focar mais. E o que é interessante, quando olha a cultura da empresa, né, tem as perguntas personalizadas. E teve uma pergunta aqui, né, que ele perguntou sobre o nível de qualidade da estrutura que a pessoa, ela trabalha de forma colaborativa, se ela vem apoiando com isso. E perguntou, até em relação ao bem-estar, percebo que tenho boa qualidade de vida no trabalho, e bateu aqui 88% de indicador. Então, resumindo, o sistema fez essa análise, né, e aí ele veio aqui e clicou na visão pessoas, para olhar individualmente. Ele falou, não, ele gosta de gente, né? O Rogério, ele gosta disso aqui. Ele foi lá e olhou para fazer uma análise. Quando você vem aqui, ele abre um extrato individualizado de todos os funcionários. Então, o sistema, ele pegou todos os colaboradores, fez uma análise individual, e o Rogério veio aqui e fez isso aqui, ó. Ele fala, quem está alinhado com a minha cultura da empresa? Quem está precisando de ajuda com o desempenho? Mas eu vou apertar quem está em risco. Ele apertou esse botão e o sistema achou aquelas 3 pessoas, né? Dessas 3, teve alguns comentários. Então, aqui, essa pessoa aqui, ó. Teve uma pergunta lá, vamos clicar no perfil, por exemplo, da Renata, tá? Vamos clicar aqui. Quando ele clicou no perfil da Renata, o sistema fez um diagnóstico, né? O sistema, mas isso foi lá no primeiro mês, né, Rogério? Eu vou ter que caçar lá o primeiro mês. Sim. Então, teve uma pergunta. O que você gosta e não faz hoje dentro da Rubel?
ela colocou aqui, ó, ter mais trabalho em equipe. E aí, ela está trazendo aqui, ó, treinamento. Então, esse foi um ponto do que ela colocou. Então, Sérgio, Sim. essa foi uma das que estavam lá no risco de turnover, né? E a gente vem fazendo um trabalho com ela, assim, não vou me alongar muito, mas essa menina tinha problemas em casa, né? Ela mora sozinha e ela tinha vários problemas domésticos lá, tinha um vazamento e ela não sabia como fazer. E aí a gente conseguiu, por uma questão de a gente estar muito próximo da nossa equipe, eu mandei o meu manutenção na casa dela para consertar o vazamento. Caramba! Que ela não conseguia resolver de jeito nenhum. E isso foi muito legal, por isso que ela está com a gente até hoje. Você vê, isso foi em abril do ano passado. Perfeito. E tem até um registro de plano de ação que foi feito aqui, que você fez, inclusive. Tá? E o sistema até registrou. Perfeito. Pô, eu nem sabia desse. Ô, Murilo, tem que anotar esse case aí do Rogério aí. Isso daí dá até notícia na mídia, esse case. E aí, se o Rogério clica no perfil, o sistema começa a fazer outras análises que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque agora eu vou para dezembro. Então, eu vou analisar a Rubel, o que aconteceu em dezembro. Até para planejar o final do ano da Rubel agora em 2025, né? Então, em dezembro, na Rubel, então, se a gente olhar, a satisfação bateu 92%, o sistema analisou que, comparado ao mês anterior, subiu 4 pontos percentuais, deu um selo verde. Fit cultural subiu 7 pontos, o Health Score subiu, né? E engajamento subiu, e aqui é a linha gráfica para mostrar a tendência do que está acontecendo na Rubel. Ou seja, está passando por uma estabilidade com números altos. Então, não está naquele pulso, né? Que ele vai com queda, subida, e as quedas são de menos 5 pontos percentuais. Ou seja, está mostrando empate técnico, comprovando que a empresa está passando um bom momento de gestão. E na hora que desce, o sistema dá o diagnóstico no detalhe, né? Explicando aqui, por exemplo, que aconteceu alguma coisa boa em dezembro, eu acho que você fez alguma festa, porque bateu um clima de quase 100%. 13º, filho. 13º. Isso muda o clima de qualquer lugar. Pode ser. E teve uma pergunta aqui. Olha só a pergunta de desempenho. Estou confiante na minha capacidade de atingir as metas e objetivos do meu cargo? Bateu 97. Então, provavelmente você fez alguma coisa. E aí, o Rogério, ele vai além, né? Ele vai falar, vou olhar a minha natação, a minha piscina. E eu vou clicar na piscina. Aí, o que o sistema fez? Agora começa a análise de setores ou de unidade, né? Então, o sistema pegou a piscina, olhando todas as unidades, né? E qual a primeira descoberta? O sistema classificou lá a natação que está com previsão de alto desempenho, ou seja, pode aumentar a matrícula lá, tá, Rogério? Pode fazer, trabalhar, está com pouco risco. E aí, com base nisso, o sistema comparou os dados da natação com toda a empresa dele, mostrando que quando olha aqui, ó, a média da empresa, fit cultural, ele compara o setor e na hora que desce aqui, o próprio setor também da piscina está passando por um cenário de alta, com uma subida na cultura expressiva agora, e o sistema dá um diagnóstico do setor de natação comparado com a Rubel. Qual que é o único ponto aqui que chama atenção? Todos os números estão muito altos, né? Talvez o único ponto na natação nesse mês, que a compatibilidade com o cargo, por exemplo, vejo que estou plenamente capacitado para executar as responsabilidades do cargo de professor de natação, bateu 78 pontos percentuais, de cada 10 pessoas, 8 clicaram no sim, que é forte. Mas a média da Rubel está maior. Ou seja, na natação tem uma oportunidade aqui. Então, assim, resumindo, esse painel que chama visão geral, né, quando você clica, ele monitora todos os setores. Eu vou olhar agora a musculação. Na musculação, teve um ápice, gabaritou. Se a gente for olhar agora na recepção, a recepção também está passando por uma alta, em destaque, talvez, olhar a questão de infra da recepção, e eu vou olhar a parte da administração agora. A administração não teve dado nesse mês, vamos olhar a limpeza, se tem dado da limpeza. Desse mês, não. Perfeito. Esse pessoal não responde, a gente tenta de todo jeito, é muito difícil fazer o pessoal da limpeza participar. Depois fala com o Murilo aí, viu, que ele vai te ajudar.
Tá, boa. E aí, é isso. Então, o painel Visão Geral faz isso. Mas o que eu quero mostrar agora é uma inteligência artificial que é como se fosse um RH seu melhor amigo, né? Então, o sistema agora está analisando dezembro e tem esse botão que é uma IA, que vai fazer o quê? Análise do que está acontecendo na sua empresa ou no setor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar a piscina. O setor de piscina, eu vou apertar esse botão e vou pedir para o sistema fazer uma análise do que está acontecendo lá na natação. Então, além desses dados, o sistema bateu aqui um selinho, ele está trabalhando no processamento, né? E agora o Gênia da Fitter, que é essa IA, está lendo o que está acontecendo no setor lá da piscina, viu, Rogério? Processando para montar um relatório para você e uma recomendação, olhando tudo que está acontecendo. Dá para gerar esse Gênia de toda a empresa, de uma unidade, de um departamento, e aí o sistema ele vai trabalhando. O sistema já processou, eu vou clicar aqui, tá? E o sistema gerou um relatório lá da Rubel. Olha lá, Rubel, análise do setor de piscina de dezembro, e aí ele acabou de fazer uma introdução do que aconteceu lá nesse setor, e está contando para o Rogério que na natação o clima de trabalho é o que está mais forte, e o sistema está recomendando uma ação para você manter isso forte, viu, Rogério? Por exemplo, se fosse lá em dezembro, né? Manter iniciativas que promovam o fortalecimento do clima, como eventos, que é o que, inclusive, você faz, né? E o sistema analisou que a compatibilidade com o cargo foi o ponto, teve essa pergunta, ó, ver se estou plenamente capacitado, bateu um índice bom, mas o sistema colocou aqui, ó, implementar um programa de desenvolvimento de habilidades e capacitação, né? Ou seja, lá na natação. Pegou na cultura também, fez uma identificação do que está acontecendo e fez um laudo com uma conclusão do que está acontecendo ali no setor. Então, esse aqui que a gente brinca, na inteligência artificial, tudo que é simples funciona bem, tá? Os colaboradores estão lá recebendo devolutiva, você vem no Visão Geral e monitora mês a mês e consegue ver curva de tendência. Se eu fosse aumentar e olhar agora maio de 2025, né, o sistema vai pegando o gráfico completo e entendendo essas curvaturas, né? E se clicar na visão pessoas, né, você tem, por exemplo, vou pegar maio aqui também, aí o sistema está consolidando uma série de análises, né? O exemplo, se a gente fosse pegar, vamos pegar um colaborador aqui que de repente tenha risco, por exemplo, essa daqui, eu vou clicar. Esse é um dos que eu vou conversar, aquele que eu falei que eu tenho reunião marcada. Pô, você já está dando consultoria gratuita aqui para você, Rogério? Caramba. Mas brinca, ó, então já que você vai conversar, o sistema calculou, olha só, a trajetória dela na Rubel durante todo o período. O sistema montou esse pulso com análise estatística e calculou que o health score dela está em 73%, tá? A parte de cultura é que está menos alinhada na empresa, tá? E aí, na hora que você desce, o sistema analisou estatisticamente toda essa jornada de tempo que ela está com você. O que o sistema está te contando, Rogério? Que o clima de trabalho, todo mês, quando pergunta, está muito saudável. O desempenho profissional, na percepção dela, está muito forte, está batendo quase 90%. Agora, olha que interessante, o orgulho institucional, aconteceu alguma coisa, né, que o sistema está calculando na média aqui, né, 60%. E combinado até com motivações e resultados, tá vendo, né? Então, as coisas estão se falando. Inclusive, deve estar acontecendo alguma coisa em relação à parte do bem-estar dela, tá? Então, e claro que se você fosse clicar na linha do tempo, o sistema vai te dar mais análises de comentários do que ela vem fazendo, né? E você pode fazer o plano de ação aqui do que você vai, estratégia do que você vai fazer, né? Então, deixa eu parar de compartilhar. Então, revisando tudo que eu falei, né? Todos os meus comentários, tá? Resumindo. A Fitter é uma inteligência artificial brasileira que mede satisfação dos colaboradores de forma contínua e consegue dar conformidade com a nova lei NR1, que eu posso comentar agora também, né? E o objetivo do sistema é desenvolver as pessoas e apoiar que as empresas cresçam financeiramente e tenham previsão não só orçamentária de gestão de pessoas, né? De time.
quais você acha que são os indicadores mais importantes? Você viu que a gente tem vários indicadores que a gente pode levantar, mas quais você acha, se a gente pudesse falar dos 2 indicadores mais importantes para a gente ter certeza que o negócio está indo bem ou está indo mal? Qual que você escolheria? Tá. O primeiro que eu olharia é a predição de risco. Então, a predição de risco percentual da empresa é um dos indicadores muito importantes, que de repente é aquela pessoa que você não pode perder de jeito nenhum, né? Que às vezes tem muitos anos, relacionamento com clientes, e é uma pessoa que merece ficar por muito tempo na empresa. Se o sistema identificar um padrão, olhando isso para as empresas, tá, Rogério? Eu estou um pouco nichando, tá? Mas isso, do ponto de vista, quando você olha engajamento, porque você quer a pessoa no time, se você quer manter e ser uma empresa muito boa para trabalhar, esse é o indicador que eu recomendo, que é olhar a previsão de risco, igual você está fazendo, esse que eu acabei de mostrar, que você vai conversar, inclusive, com a pessoa antes que aconteça, e você, inclusive, reverteu 2, talvez, rotatividades na sua empresa. Então, esse é o primeiro. O segundo, que eu olharia fortemente, né, seria a saúde mental no trabalho, tá? Que é o Health Score. Esse, para ter certeza se as pessoas estão bem. Para ter certeza se as coisas estão indo bem no negócio, se o pessoal do time, esse seria um ponto, né? E tem um terceiro que eu gostaria de falar também, que é um invisível, tá? Porque quando você cria empresa, Rogério, você declara uma cultura, às vezes, com base na sua personalidade, dos sócios, do que uma consultoria fez, e a ciência de dados envelhece em 30 dias. Então, o fit cultural seria o terceiro indicador para você ter certeza que aquilo que você declarou está acontecendo. Porque, só para fazer uma abreviação rápida, o que é uma empresa? Uma empresa, né? Ela nasce como empreendimento para gerar ganhos ou resolver problemas. E essa empresa tem uma missão. O que é a missão de uma empresa? A razão de existência de uma empresa, que você pode ter declarado. A empresa Rubel nasceu por isso. Qual que é a visão? Onde a empresa quer chegar. Então, a Rubel deve ter alguma visão declarada, né? E o que é a cultura? O que você está valorizando nesse ano, Rogério, no seu negócio, para você alcançar a visão que você declarou? Você quer ser líder no Brasil de escola de natação, ou na cidade de São Paulo, ou seja lá o que for, ou você quer gerar a experiência mais inovadora, assim, qual que é? E com base nisso, a cultura tem que conversar com o que você colocou de visão. Então, por isso que eu falei que a cultura é importante. Pode ser que você contratou 3 pessoas do time que mudaram a cultura da sua empresa. E os clientes que entravam, que tinham uma experiência muito... A gente estava conversando esse dia, né, Rogério? Às vezes que... olá, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo aqui a Corpiago, a Rubel, a Cadê? De repente pararam de falar por algum elemento cultural, e você não está medindo isso. Então, acho que, na minha opinião, a cultura eu considero como um elemento muito chave para saber se você vai ter alta de NPS, de satisfação de cliente. Legal, excelente. E já aproveitando, falando da saúde mental, vamos falar um pouco da NR1 e explicar como que o relatório que agora já está integrando o sistema. Tá Fala bom. Um pouquinho da NR1. Eu não vou colocar a lâmina para não ficar burocrático, vou explicar aqui para todo mundo, tá? O Brasil tem a CLT, que é a Convenção das Leis Trabalhistas, consolidação, tem a CCTs, que vocês devem aí ter Convenção Coletiva de Trabalho dos sindicatos, né? E tem o MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem as NRs, que significa norma regulamentadora. E são várias NRs, né? Das NRs, a NR01, a norma regulamentadora 01, ela faz as tratativas do PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos das Empresas no Brasil. Que todas as empresas que têm colaboradores precisam ter um laudo numa situação de fiscalização ou não, com um programa de gestão de riscos. Essa NR é muito antiga e ela não é nova. Nessa portaria faz análise de riscos biológicos da sua empresa, riscos químicos, riscos ergonômicos. Estão traduzindo. Como que é a cadeira que o pessoal senta? Eles ficam com a perna suspensa? Tem alguma coisa? Como que é a mesa? Tem algum degrau que tem risco de acidente? Então, sabe aquelas placas, Rogério, que fica assim? Risco nesse setor, risco ergonômico. Então, o cargo da limpeza tem risco biológico, que mexe ali, né? Em limpeza de banho, risco químico, na natação. Então, assim, basicamente a NR é isso. E o que aconteceu
a Organização Mundial da Saúde deu um alerta alguns anos atrás, falando do burnout no planeta, né? Daria para dar uma aula aqui para falar sobre adoecimento de cérebro, de neurociência, mas mostrando e comprovando que os dados de todos os países começaram a ter transtornos de ansiedade, burnout e afastamento. E o Brasil começou a ter muito afastamento pela Previdência. E vocês já sabem, quando o governo sente no bolso, o que o governo fez? Ele falou assim, então tá, vamos fazer o seguinte, tem um alerta do OMS, então as empresas, a partir de maio, já está valendo, foi maio agora, a última semana, na verdade a lei já está em vigor, tá, Rogério? As empresas precisam ter NR01 psicossocial. Esse nome psicossocial significa o quê? Risco de fatores emocionais no trabalho. Então, lá na categoria 5, Rogério, que é a ergonômica, que fala da disposição de risco de acidente de cadeira, lesão por esforço repetitivo, que é a LER, né, que a gente fala, dependendo do que você faz, eles criaram 20 novas linhas na NR, chamado riscos psicossociais, considerando riscos que estão lá no ambiente de trabalho provocado pelos seres humanos, como assédio sexual, assédio moral, excesso de demanda de trabalho, falta de capacitação dos colaboradores, ambiente com uma comunicação difícil, excesso de demanda cognitiva e, acredite, monotonia é um risco psicossocial. Se você deixar um colaborador sem utilidade e de forma monótona, ele também corre riscos mentais. Uma vez que se declarou, se baixou essa portaria, já entrou em vigência, falando, ó, no Brasil, independente de alguém concordar ou discordar, são esses 20 riscos psicossociais que estão inseridos para todas as empresas brasileiras. E aí, dentro dessa linha, Rogério, o que acabou acontecendo, o pessoal entrou em desespero, sindicatos, associações, e começaram a entrar com várias liminares para que não entrasse a lei em vigor. Isso começou uma guerra já no ano passado, né? E aí, o que o governo negociou? Falando, a lei está em vigor, a fiscalização, se aparecer, ela pode pedir, mas na atuação lá, não vai ser de multa nesse momento. Se a sua empresa não tiver, a gente vai registrar que você não tem no sistema digital do governo, vai colocar a sua empresa como uma empresa que não é promotora do psicossocial, e quando a gente voltar lá em maio do ano que vem, começam a lavrar as multas. Tá? O que o governo exigiu, Rogério, agora para mudar? Isso aqui é só para explicar tecnicamente o que é o regulatório, né? Do ponto de vista de entrega, sabe o que vocês viram na fita? Sabe agora? É isso que precisa fazer. Eles exigem duas coisas. Que você tenha um monitoramento contínuo dos colaboradores, que você... Claro que o governo não diz que tem que ser na fita. Ele fala, quer fazer num papel de pão, quer fazer, sei lá, a forma que a pessoa, né, Rogério, quer fazer, o governo fala, você tem que medir, você tem que me comprovar com dados. Então, assim, e aí tem a boa notícia, que o pessoal que não fazia gestão de gente sem número, o próprio governo agora está recomendando que você tem que ter uma medida de satisfação. E o 2, Rogério, tem uma coisa que eu posso mostrar aqui no Fitter em um minutinho, que saiu a notícia agora, que a gente lançou um robô, que ele pega esses pulses e já gera o laudo dos cargos. Porque o que vocês precisam entregar, tá? Vamos falar do entregável. Se chegar um fiscal, você tem que apertar um botão que eu vou mostrar agora, tá? E o sistema já gera um layout, ele monta um laudo de riscos exatamente da sua empresa, ele faz análise de todos os cargos, não das pessoas, tá? Analisa o cargo. Professor, professora, auxiliar, classifica qual que é o risco crítico, médio, alto, baixo, analisa qual desses riscos é o que está correlato e já recomenda ações ligadas com o Manual de Saúde Mental do OMS. Esse é um algoritmo que a gente inventou, né, Murilo, no Brasil, a gente nem divulgou ainda, saiu a notícia já, e aí o Rogério já usufrui disso, e eu acho que talvez, nem sei se você sabe, Rogério, porque eu acabei de ver aqui que você não gerou o laudo da sua empresa, posso gerar agora, se você quiser. Pode, ficar à vontade. Deixa eu mostrar, então. Então, resumindo, a lei é isso aqui. Se chegar um fiscal, ele já gera exportação para o PGR de forma automática para você poder ter os insumos. Então, Rogério, aqui, ó, até te mostrar, é aqui, ó, o sistema. Para resolver a lei, você vem aqui, ó, deixa eu fechar esse pop-up. Você clica aqui, ó, na esquerda, embaixo do dashboard, em agente NR01, tá vendo? Ele está pegando todos os cargos agora da Rubel, auxiliar administrativo, limpeza, professor musculação e tal, e o sistema vai te dar um alerta. Falou, ó, clica nesse botão que eu vou gerar todo o regulatório para você. Você clica, né? E o sistema está trabalhando sozinho, tá, Rogério? Agora eu não estou fazendo nada, tá?
Então, o sistema está analisando todos os cargos agora, tá? Ele está lendo e está fazendo algumas previsões, tá? Essa bolinha amarela aqui, tá? E ele já vai gerar o laudo. Então, ele está pegando análise de risco, vai classificar aritmeticamente com uma matriz, vai olhar qual que é o risco do que o governo declara que está mais correlato, que tipo de doença, que é o CID, Código Internacional de Doença, pode gerar lesão se não tiver tratativa, qual o motivo, e já recomenda um plano de ação. Então, o sistema está trabalhando, tá? E acabou de gerar o laudo para você, de sua empresa. É o primeiro laudo da Rubel, aí está registrado, tá? Então, ele pegou todos os cargos, classificou cargos que tem... Não é a pessoa, tá, Rogério? Ele está analisando o cargo na Rubel, tá? Sim. Aí, quando olha o cargo, ele, por exemplo, eu quero ver se tem algum cargo crítico, né? Vou até olhar agora, inclusive. Crítico. Tem algum? Nenhum. Alto. Achou gerente administrativo, tá? Médio. Ó, achou, por exemplo, professora de ginástica aqui, tá? Vamos pegar o professor aqui de natação, vai? É melhor ficar mais... Ó, o professor de natação, o sistema fez uma análise com risco médio, né? E falou que um ponto que acontece de risco é o excesso de demandas emocionais e afetivas que essa pessoa acaba tendo no trabalho, né? E que, outra coisa, necessidade de manter ritmo intenso no trabalho, e que esse cargo pode passar por distúrbios psicológicos, né? E que o sistema está colocando aqui uma alta exposição à expectativa de aluno, então a análise que a inteligência artificial fez de natação a isso, e está contando para trabalhar com treinamento de saúde mental, fazer as medidas de satisfação e equilíbrio emocional e criação de grupo de apoio, caso precise. Veja, não que você tem que fazer isso. Se você perceber lá pelo Health Score, isso aqui é integrado, tá, Rogério? Ou seja, você não está medindo a satisfação dos colaboradores? Não está fazendo isso? As coisas estão indo bem. Então, o sistema vai recalibrar e vai comprovar que os riscos ficaram todos baixos, porque o cargo tem um risco no cargo no Brasil, né? E na Rubel, o Health Score comprova que está altíssimo das pessoas naquele cargo. Então, se aperta em exportar a planilha, ele já gera o layout e já... Isso é inédito, tá? Não tem isso. O pessoal normalmente manda aí na empresa, entrevista, analisa o cargo, não sei o quê, e o sistema tem uma série de inteligências para poder fazer isso, Rogério. Mas o ANR01 é basicamente isso. Legal, excelente. Bom, Sérgio, você tem mais algum dado que você queira apresentar? A gente já está chegando, né, perto de fazer as perguntas. Edson, você quer falar alguma coisa, meu lindo? Ô, Edson, não sei se você gerou o seu laudo lá, mas se não gerou, gerou? Boa. Já gerei. O Rogério que está atrasado. Eu já tinha gerado. Mas se eu soubesse, eu tinha apresentado o seu ambiente, tinha pedido autorização para você, poxa. Eu vou deixar para lavar roupa suja depois no outro grupo. Mas, Ed, se você quiser comentar alguma coisa também. Não, é bem... Eu só consegui chegar na última metade aqui, mas a gente já está usando e é muito interessante para realmente ver o que os nossos colaboradores estão pensando, e muitas vezes a gente acha que é uma coisa, na verdade não é. E estou acompanhando, é muito interessante. O acréscimo dessa ferramenta agora é sensacional. Eu ainda preciso estudar ela mais, porque ela é recente, né? Mas vale muito a pena. Eu acho que é para conhecer o time, né? Muito bom. Legal. O Murilo vai te convidar aí para uma certificação da NR1 para te capacitar sobre a legislação, tá? Beleza. Legal. Então, pessoal, na verdade, assim, ó, como objetivo da associação é trazer sempre uma ferramenta nova, alguma coisa que possa auxiliar na gestão de vocês, eu conversei com o grupo gestor, né, no qual o Edson faz parte, a Márcia, a Ana, enfim, e a gente entendeu que seria uma oportunidade muito legal de mostrar... Edson, diga só o teu... Obrigado, isso. Então, a gente entendeu que seria uma oportunidade muito legal de mostrar para vocês, para os que têm interesse, obviamente, principalmente porque, como eu falei para vocês, esse provavelmente vai ser o assunto mais tratado, né, nos próximos meses, até que se regulamente mesmo e tenha multa, enfim. Então, acho que essa é uma oportunidade muito legal. Nós criamos uma parceria com o Sérgio, um convênio, então os associados da Abeaqua vão ter um desconto bem interessante, né? Inclusive o próprio
Posso pôr aqui na tela para mostrar, inclusive. Você quer colocar? Legal. Quando você está falando, eu vou colocando aqui do que você está falando. Perdi o que eu estava falando. O próprio Edson já tem esse desconto, e eu acho que é fundamental que vocês avaliem a necessidade de vocês. Como o Sérgio falou, você tem 5 funcionários ou tendo 10 mil funcionários, a ferramenta funciona da mesma forma e consegue te dar algumas análises muito importantes, além desse documento que você vai poder fazer uso se você tiver uma fiscalização. Então, eu entendo que é uma ferramenta muito legal. E aí, Sérgio, suas exposições finais, se você quiser mostrar aí Isso, eu vou mostrar minhas considerações finais para abrir para perguntas. Isso aqui é o termo de convênio, né? O objetivo é trazer inovação para todo mundo da Beaco, levar a inteligência artificial com valores acessíveis. Então, a gente está fazendo uma condição que a gente não vai fazer, já firmamos esse acordo, né, Rogério, que vai ser 40% de desconto exclusivo para associados. Então, até o Rogério brincou, falou, mas se alguém indicar outro amigo que não é associado à Beaco, não tem a condição de 40%, isso aqui é uma negociação que nós fizemos, né? Aqui fala sobre a FITRA, da automações, da conformidade técnica, da vigência, e basicamente aqui a Vanessa, do time que está aqui com a gente, ela é a responsável por parcerias, né? E a Vanessa, até, Rogério, se você permitir, tá? A Vanessa, ela montou aqui um link que das pessoas tiverem interesse de falar com ela e conversar, ela montou um link aqui. Pode jogar lá no... Posso pôr no chat, Rogério? Tá bom, vou jogar aqui no chat, tá, gente? E aí, qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp também. Isso, coloca seu WhatsApp, Vanessa, coloca o link, coloca seu WhatsApp. A Vanessa, só cuidado com a Vanessa, viu, gente? Mandou uma mensagem no WhatsApp uma vez, ela fica até se responder ela. Até, né, Murilo? Se a gente não responde, ela fica mandando mensagem a cada 30 minutos. Cuidado. Então, brincadeira à parte. Rogério, é isso que é o objetivo, parceria de inovação. A FITRA é residente de inovação da USP, né? Eu atuo também aí nas frentes de inovação no país. A gente vem falando um tempo sobre isso, né? Da Beaco ser precursora aí. Só uma curiosidade, tá? É o primeiro convênio feito da FITRA com a associação com a Beaco, só para deixar registrado, tá? É o primeiro. Isso aí é um trabalho que a gente está com bastante orgulho. Eu sou também do mundo esportivo, né? Na minha vida amadora, pessoal. Então, assim, Rogério, então, agradecer você, agradecer o Edson, a Ana, o pessoal da Ecofit, mas chegou o momento das perguntas. Pode fazer as perguntas, inclusive todas, qualquer tipo de pergunta. Pessoal, se tiver pergunta agora, quiser colocar pelo chat ou abrir o microfone, fica à vontade. Pessoal, mandei aí, tá bom? Rogério. E o meu número. Obrigado, Vanessa. Oi, Cris. Sérgio, eu gostaria, assim, nessa proposta vem valores mensais, como é que vai funcionar, tudo direitinho, quanto tempo é a implementação disso no sistema que a gente tem? Ou precisa ter um sistema X para poder ter? Ótima pergunta. Quem que perguntou foi a Maria Cristina. Ô, Maria, tá bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. Maria conhecida como Cris. Cris, então joia. Cris, respondendo primeiro, o tempo a gente faz a jato, traduzindo. Então, mas vamos colocar, pensando na agenda de vocês, coloca uma semana, a gente deixa tudo pronto, que é o tempo de disponibilidade de vocês. Então, uma semana está tudo pronto. Segunda pergunta, não precisa baixar sistema nenhum, tudo é muito rápido, o Murilo está aqui, faz tudo para você, tá? Deixa tudo certinho. E 3, como que funciona? É igual um Spotify, um Netflix, é uma licença de uso, de assinatura, né? E nessa licença tem um valor mensal, que a gente está fazendo a campanha bem agressiva. O Rogério ele falou, ele brigou comigo, isso é verdade, tá? Edson, é verdade ou não é essa história? O Edson é testemunha que isso aqui é verdade, essa história. A gente tem um valor mínimo que a gente pratica no Brasil, né? E eles discutiram que as escolas, academias conseguem pagar, e a gente tem um valor mensal que está já imposto, a licença, suporte, tecnologia, disparo, tudo que vocês viram aqui, com valor mensal que a gente trouxe aqui de valor. Aí na proposta, a Vanessa, se você autorizar, Cris, o Rogério passa o seu contato para a Vanessa aqui, a Vanessa te manda a mensagem e já manda já o do convênio. Eu vou colocar no grupo, o Edson até deu a dica, Perfeito. Eu vou colocar no grupo de WhatsApp da Beaco os contatos e o link, e aí a Vanessa já... Aí quem tiver interesse já pode ir entrando em contato com a Vanessa. Eu só vou pedir uma gentileza.
Ótimo, Cris. É isso, é bem tranquilo. Então, Cris, se quiser começar na semana que vem, o Murilo já resolve tudo. Tá? Rogério, só uma coisa importante eu falar aqui, tá? Como tá gravado, a gente está gravando, tá? Sim. Este valor, gente, por que eu vou insistir nisso? Ele é exclusivo para a Beaqua. Por que eu estou falando isso? A gente atende empresas muito grandes no Brasil, tá? Muitas empresas. Mackenzie é cliente nosso, Cogna é cliente, a gente tem construtoras, a Arco Indústria de Chocolate, muitas empresas, e eles pagam os valores de acordo com o cenário, eles têm muitos funcionários, etc., né? Então, assim, os clientes que não são associados à Beaqua é o valor da tabela da fita, tá bom, gente? Então, era só para deixar isso registrado, falar, não, mas paga tanto lá, meu falou para mim que paga tanto. Aí tem esse termo que a gente está documentando para comprovar, aí tem que virar associado da Beaqua, aí tem que ter mais novos associados, né, Rogério? Isso. A Renata está perguntando se tem período de fidelidade. O contrato padrão, todos esses inteligências artificiais têm um padrão que é uma fidelidade, pseudo-fidelidade de 12 meses, mas que você pode cancelar a qualquer momento, e aí tem uma multa meio irrisória lá, que a gente confia muito no produto, que é um prorata do período do contrato, entendeu? Então, por exemplo, você está lá há 6 meses, quer cancelar, ele pega o remanescente do contrato, tem um valor lá baixinho, então, assim, a gente não coloca a barreira de saída, mas é um padrão de compliance de todas as IAs, tem essas licenças anuais. Perguntas? Eu queria saber uma coisa. Oi, Marilda, prazer. Oi, Marilda. Tudo bom? Eu acho isso tudo maravilhoso. Tecnologia veio para ajudar mesmo, e agora com essa questão psicológica de funcionário, vai ajudar muito. Mas, assim, eu queria saber se a Fitter, né, que disse, ela também vai ter, ou não tem nada a ver, porque eu estou contratando agora uma empresa de IA para atender leads. Aí, daqui a pouco, tu vai ter várias empresas, cada uma para fazer uma coisa. Então, assim, existe a possibilidade de vocês também entrarem para essa área ou não? Cada um no seu quadrado. Muito boa. Obrigado pela pergunta. Você sabe que no mundo de startups eles usam muito a tese de cada um no quadrado, né? Eles usam muito isso, mas a gente já faz isso, para te falar a verdade. Deixa eu te explicar como, mas eu vou te explicar o como, tá? Se olhar no site da Fitter, entrar agora, você vai ver assim, ó, utilize inteligência artificial no RH. É a primeira bandeira que você vai ver. E a gente foca simplesmente na gestão de funcionários, né? Mas, que nem, por exemplo, a gente atende faculdades no país que a gente mede a satisfação e felicidade dos alunos e o sistema prevê evasão antes que aconteça. A gente tem esse produto que nem foi o objetivo da reunião aqui, né? Mas a gente tem grandes clientes, faculdades de medicina, inclusive a gente está com, graças a Deus, salvando alguns suicídios. O sistema vem dando alerta, até situações de aluno de saúde mental. Então, a gente tem esse produto que roda, que a gente divulga ele pouco, e roda em grandes faculdades no Brasil, com aluno, né, que paga 15 mil de mensalidade, medicina, por exemplo, né, 15 mil no Brasil todo. Então. E aí estão pedindo muito para clientes. Então, minha resposta para ti é o seguinte, tá? O Murilo está aqui, online, que ele vai comprovar. O Murilo saiu, ele está em outra reunião, Sérgio. Tá bom. A gente tem um cliente, eu vou lembrar a cidade agora, peraí. Vou lembrar. Divinópolis, Minas Gerais, tá? Minas, que vai usar nosso software para medir a satisfação dos clientes a partir de agosto. Tá? Então, ele vai começar a medir a satisfação dos clientes em agosto usando nossa tecnologia, né? Então, a gente está começando devagarzinho nesse setor, devagarzinho, porque sabe como que é o mundo de empreendedor, né? Não é fácil, assim. Eu não captei dinheiro de fundo de investimento, eu sou o dono da Fitter, e aí você fica naquela, se cresce rápido ou não. A gente vai sim, a gente vai avançar, estamos com pedidos, né, para medir dos clientes. Então, a gente vai entrar sim, e aí a Vanessa já está até alerta, e na hora que lançar oficialmente vai te avisar. Show. E eu quero ter uma ideia de valor, de qualquer forma, porque não adianta ficar ansiosa e tem que saber se cabe no bolso. Não, mas o Rogério, ele negocia bem. O Rogério é outro nível. É que a gente, assim, tá numa cidade pequena, uma academia pequena, é pouco funcionário, e a gente quer ter tudo que... Você tem quantos colaboradores? Nós estamos em 15, mais ou menos. Então, Rogério, você quer falar notícia boa ali? Você ou Edson? Marilda, qual o valor da tua mensalidade?
De 200 a 300, depende. Musculação é 100 e poucos, 200 e poucos, 300. Um aluno e meio, então, o valor. É isso aí. Tá, mensal. Bem Show. acessível. Isso, com tudo, viu? É Já R$350. E não só a tecnologia, nosso suporte, a gente, o time aqui, fala, entra na primeira reunião com você, faz análise do time, é bem bacana, você vai gostar muito. Se você não gostar, a culpa é do Rogério, não tem nada a ver com isso. A Marilda mora numa cidade turística, só atende classe A. Qual que é, Marilda? Marilda, uma barrinha de chocolate. Uma barrinha de chocolate na cidade custa, R$350. Eu tava palestrando em Caxias do Sul, uns meses atrás. É pertinho, mas não tem nada a ver, é outro nível, Canela e Gramado. Não, eu conheço, a minha lua de mel eu passei em Canela. Então. A Renata tem uma pergunta, pode falar, Renata. Vai. Renata, tá viva? Pelo amor de Deus, tá sim. Renata, acho que está sem som. Acho que está sem som. Boa. Qualquer coisa escreve. Vê se foi, Renata. Tira do mudo. Renata, se você tiver com fone, tenta tirar ou colocar um fone, porque não está saindo seu áudio. Não está saindo seu áudio. De repente, você colocar esse fone, pode ser que funcione. Não. Sabe o que você pode fazer? Escreve ou Ctrl+Shift+R, que provavelmente tem chance de funcionar, ou F5. Ou pode escrever, Renata. Se você quiser para a próxima pergunta, quando ela está escrevendo. Ela saiu. Vai sair e entrar. Eu acho que ela acabou saindo ali. Isso. Tem mais alguma pergunta? Além da Renata? Mauro? A Renata voltou. Boa. Ô, Mauro, não está saindo o seu áudio também. Será que foi a Ana que deixou alguns mudos de propósito, Ana? Foi você? Olha, libera o pessoal. Não, porque eu sou muito legal. De vez em quando dá vontade de fechar a reunião. Mas eu não... Fala, Renata, vamos ver se deu certo. Ô, Sérgio, já que a Renata não volta, eu tenho uma dúvida aqui. Meu nome é Dante, né? Oi, Dante. A NR1, essa ferramenta sua, resolve todo o problema dessa lei ou não fica faltando alguma coisa? 100% da lei. Mas eu só preciso de uma coisa sua que você precisa fazer, tá? Porque a lei, ela faz o laudo e tem um plano de ação. Além, o que você precisa fazer? Trazer conteúdos que o próprio sistema da FITER faz, mas você liberar sobre saúde mental para os seus funcionários. O sistema vai dando conteúdo para os colaboradores, então o sistema bate 100% do regulatório. É porque o pessoal fala, tem que ter consulta de psicólogo, tem que ter... Não, é que, rapaz, sabe o efeito viral da internet como é, né? A chamada, sei lá, chamam de fake news e tal. O que acontece, um plano de ação que pode aparecer se os resultados começarem a ficar muito ruins da empresa, foi boa a sua pergunta, foi ótima, tá? Você está medindo, o sistema classificou alguns riscos que está pegando risco, e se isso manter um risco por muito tempo, ele fala que você tem que tomar algumas medidas. Então, algumas medidas fazer, de repente, incentivo à prática física, palestra de saúde mental, medir, fazer medições, em algumas situações extremas que você possa gerar acesso a psicólogos. Mas se você ler todo o guia eu te mandar, ele não obriga você a fazer isso. Fala que é uma boa prática, é tipo um benefício. Ele fala, olha, uma coisa bacana que você poderia colocar é acesso a psicólogos. Mas se você colocar psicólogo, só isso não atende à lei. Você tem que ter o laudo do que eu acabei de mostrar. E tem que ter monitoramento de satisfação. É isso. Porque o psicólogo, às vezes, é só reagindo, né, Dante? A pessoa já está doente, e aí você tem que monitorar esse risco contínuo. Então, traduzindo com a FITER, você já bate 100%. Ótimo. Começa aí, full de benefícios, a Renata perguntou... tudo oferecendo um monte de coisa, né? Pois é. A Renata perguntou o seguinte, pegando o Guaraná, já utilizamos o eHelp, para utilizarmos o FITER, para utilizarmos ambos, o valor será alterado? Não, são duas coisas diferentes, Renata. O eHelp é uma coisa totalmente diferente, ele nem é associado da ABEACO, ele nem tem convênio com a ABEACO. O FITER é da ABEACO, se foi isso que eu entendi da sua pergunta. Não, porque não tem nenhuma ligação, zero ligação. O que você paga do eHelp é para o eHelp, o que você vai pagar para a FITER é da FITER.
Não, você não vai usar para clientes, você só usa para colaboradores. O Fitter é só para colaboradores. Você não, o que o Sérgio falou é que eles têm um plano de fazer alguma coisa para clientes, mas não, a Fitter é só para colaboradores. Não muda nada. Perfeito. É isso. Mauro, você queria falar, Mauro? Não, tranquilo? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Ó, eu na rede social, no LinkedIn, tá Sérgio Amad, tá bom? As redes sociais da Fitter, como Fitter no Instagram, Fitter Oficial, Fitter, mas melhor que a rede social, a Vanessa, que tá aqui, melhor que a rede social. Também estou no LinkedIn como Vanessa Coppola, vou deixar meu nome e sobrenome aqui, e meu celular... Já coloquei seus dados, Vanessa, já coloquei no grupo da Beaqua. Perfeito, Rogério. E aí, Ana, primeiro é um prazer, a gente se sente honrado estar aqui com vocês, né, fomentando a inovação, acesso à informação das pessoas, apoiado o regulatório também, e as portas estão abertas para a Beaqua no Centro de Inovação da USP também, as portas estão abertas aqui para vocês, tá? E contam 100% com o nosso apoio, a gente está muito feliz com a parceria. Muito obrigada, a gente que agradece a tua disponibilidade para estar aqui, tirar essas dúvidas, né, e também trazer possibilidades da gente se enquadrar com esse novo momento que a gente está passando. Então, da parte da Beaqua, muito obrigada, a gente é muito grata pela tua disponibilidade, ao Rogério também, que sempre está cutucando, vamos levar isso, vamos fazer aquilo, né, para todo mundo sai ganhando, né, quanto mais você se atualiza e faz, todo o resto vai acontecendo, né, então, muito obrigada de verdade, obrigada, Vanessa, obrigada, Rogério, obrigada, as suas considerações finais, Rogério, por favor. Então, na verdade, é como você falou, né, a gente já conversa isso na Beaqua abertamente, que nós precisamos se profissionalizar, a gente precisa fazer gestão através de dados, a gente tem conversado bastante sobre isso, e toda vez que a gente vê uma oportunidade, né, de poder melhorar nesse sentido, acho que faz sentido a gente trazer para a Beaqua para que as pessoas possam avaliar. Como eu falei, o custo, e realmente foi uma briga muito grande com o Sérgio, inclusive o próprio Edson começou pagando tabela cheia, né, Edson? Aí brigou comigo, queria me bater, porque aí a gente conseguiu fazer o custo, ele paga hoje barato, senão ele me enche. Mas, enfim, tirando as brincadeiras, eu acho que assim, é uma oportunidade muito legal de fechar um ciclo de gestão que você tenha controle. Então, a maioria de vocês tem o eHelp, né? Eu tenho Medalha, mas que são preditivos e são medidores da satisfação do cliente, né? Alguns têm KPIs, né, as informações de indicadores financeiros, vendas, enfim, que também são extremamente importantes, e agora a gente passa também a ter indicadores, né, de recursos humanos, né, de conhecer nossa equipe. Isso que o Sérgio falou ali, meio que por cima, a gente vê na prática, quando os indicadores do Fitter melhoram, automaticamente os outros indicadores também melhoram. A gente já consegue ter essa sensação hoje. Né? Mesmo o NPS, os indicadores de retenção, o churn, que todo mundo fala hoje, todos esses indicadores eles vêm acompanhando. E o que a gente percebeu nesse 1 ano e pouco, né, é mais de 1 ano, né, Sérgio, desde abril, o que a gente percebeu que não só utilizando a ferramenta, mas trabalhando com a ferramenta, né, criando planos de ação com a ferramenta, você efetivamente melhora os seus resultados como um todo. Então, isso, eu vou até fazer um gráfico depois, Sérgio, para te mostrar da nossa evolução. Vou fazer um comparativo entre o Fitter e o NPS, para você entender o que eu estou, né, o que eu estou falando, até para você ter como case. Mas isso funciona muito bem na prática, o próprio Edson sabe disso, o Edson sempre me manda os resultados dele, a gente fica sempre trocando figurinhas aí, né, que, aliás, são resultados excelentes. Eu não gosto dele, mas os resultados dele são muito bons. Pronto, começou a briga diária. Rogério, Sérgio e os demais aí, o que eu vejo? Esse valor que está sendo passado para a associação só não vai adquirir uma ferramenta dessas quem realmente não está afim de evoluir. Porque por esse valor e pela entrega que ele faz, ainda mais antes já dessa NR1, ele já estava me dando muitos dados de colaboradores que eu poderia intervir antes de ter algum problema. Isso é fato. Agora, com essa ferramenta que está vindo aí,
e a NR1 ela vai vir para valer, eles, como o Sérgio disse, já estão vindo, não autuando ainda, né, mas vai começar. Então, pelo valor que está sendo cobrado, acho que todos da associação deveriam ter. Não tem dúvida quanto a isso, pelo que entrega, tá? É uma experiência, eu tenho 4 meses de experiência agora, e eu estou muito satisfeito. Caramba, vou chorar, eu fico emocionado aqui. Mas eu queria fazer minha consideração. Obrigado, Edson. Rogério, Ana, posso fazer minha consideração? Claro, Sérgio, por favor. Eu gosto muito de uma palavra chamada singularidade, né? E, assim, cada ser humano, a gente é um ser vivo, a gente tem um cérebro com 86 bilhões de neurônios, a gente se emociona, a gente tem personalidade, cada pessoa é diferente uma da outra, né? E uma coisa interessante é você usar qualquer tecnologia no planeta, mas principalmente a inteligência artificial, que está mudando nossos negócios, essa é a verdade, está mudando nossos negócios, né? Mas você usar de acordo com o que você precisa, que às vezes é resolver uma dor ou ter um ganho, né, Edson? Às vezes porque às vezes é ter um ganho, às vezes é resolver uma dor. Então, cada um tem uma coisa. Então, ninguém é melhor do que vocês, mas, por exemplo, e fecho, Ana, com um case de um cliente muito interessante, que é um cliente muito grande no Brasil, que ele usa o Fita com um propósito muito interessante. É um caso específico, tá? Como é confidencial, não posso falar o nome da empresa, previsão de faturamento. Então, eles exportam os health scores, e eu não mostrei uma tela, né, Edson, que ele ranqueia as áreas, chama CLH, ele organiza todos os setores, e eles pegam na área de vendas para saber qual que é o nível de engajamento dos vendedores nos próximos meses. Então, sim, então sua empresa pode ter, às vezes, aumentar o faturamento, reduzir churn, que é evasão de aluno, pode ser evitar absenteísmo, que está tendo absenteísmo, ou simplesmente que para você, a felicidade dos seus colaboradores é um pilar estratégico para você, ponto. Então, assim, qualquer indicador está valendo. É isso que eu queria falar, qualquer coisa está valendo, e vai ser um prazer dos clientes que a gente fechar a parceria, a gente tem um compromisso com seriedade e ciência, e aí, Ana, dando certo no ano que vem, eu estou sentindo que a gente vai ter vários cases, vai ter que montar um comitê de inovação aqui, vai ter que fazer um evento e levar a Beaco para trazer todos os cases aí. Opa! Eu vou dar aqui a minha opinião, não tão assim embasada quanto a de vocês, mas hoje quando eu olho para alguma ferramenta que a gente decide utilizar aqui na nossa escola, é o quanto ela vai me libertar para fazer outras coisas, ou seja, porque o tempo hoje é muito precioso para a gente, né? E aí, eu hoje, morando em Natal, eu observo o tempo de uma maneira diferente do que quando eu morava em São Paulo, né? É impressionante, né? Porque o dia aqui parece que tem 40 horas. Em São Paulo, parece que tinha 10 horas só, por conta de trânsito, por conta de mobilidade e outras coisas todas. Então, você ter uma ferramenta que te traz resultados mais rápidos, que você possa agir de uma maneira mais efetiva e eficiente, no caso aqui, de como você tratar com o seu funcionário, né, com o seu colaborador, ou com o seu sócio, o seu parceiro, seja lá o que a gente vai conseguir medir com tudo isso, mas eu acho que isso é o fundamental hoje, é tempo, que ele é muito precioso, e assertividade, né? Errar menos, porque errar a gente erra, mas que a gente erre rápido e menos. Então, quando eu olho para uma ferramenta qualquer que venha para o mercado, a gente não pode achar que IA, não dá, IA, não, tá aí, só que tem coisas que ela não vai estar, mas onde ela estiver, não adianta querer brigar com ela, né? A gente tem que se adequar e trazer ela para o nosso lado. Então, eu quando olho dessa maneira. Eu acho que é fantástico, assim, e bola para frente, né? Aí sobra mais tempo para ir para a praia, né, Ana? A praia aqui, aí a praia, gente, praia aqui é o quintal de casa, né? Eu estou em Natal, viu, Sérgio? A gente mora, a nossa escola é em Natal. Eu sou paulista, mas a gente mora em Natal, eu e a Márcia, e a nossa escola é aqui. Nossa, quando eu tiver, eu vou te visitar, então. Pode vir conhecer a nossa escola, você vai amar. Que legal. Não, que legal, eu quero muito conhecer, e é isso mesmo, salvar o tempo virou um grande... Fazer gestão do tempo voltou à tona agora, como que você faz gestão do seu tempo, né? Perfeito. Gente, só agradecer vocês, e a gente tirou foto oficial, Rogério, que todo mundo vai tirar foto? O Dante tirou uma, vamos, eu não sei
como mudar a dinâmica que está aqui, o meu, porque o meu tá assim, aí não sai todo mundo, sabe? Veja aí, Má, onde é que é? Acho que você clica nas 3 bolinhas e alterar layout, do lado do... Aqui, ó, pronto, mosaico, acho que é esse. Tem um mosaico. E sem o destaque. Só um segundo, gente. Mas o é isso mesmo. Edson, por favor, tira a sua câmera. Para não estragar a foto. Era para ser... Veja se está todo mundo igual, pessoal. Cris. Acho que ele socorre, Cris. Socorre. Já sei, pera. Tirar... isso. Tá. Meus nervos, hein? Era festa. Cris é minha sogra, para quem não sabe. Olha lá, eu vou tirar um print. Peraí que o meu computador tá. Pronto. Só não sei se eu saí de boca aberta. Não, deu tudo certo. Gente, um beijo para vocês, um abraço. Um abraço. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Aninha. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Sérgio. Valeu, Rogério. Valeu. Tchau, gente. Um beijo. Ana, obrigada. Esse mês ainda a gente se encontra. Tchau. Tchau. Propaganda, né?